Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do DermaFisiocast. Demorei, tô sumida, tem uns 4 meses, mas é por conta da correria, então vocês vão me perdoando. E hoje estou aqui com 3 convidadas super especiais. Foram minhas pacientes e também da doutora Mariana, que já esteve aqui com a gente outras vezes. E elas vão contar um pouco da experiência delas aí, da gestação, algumas até antes, né, do pós-parto, para vocês entenderem um pouco mais. Tanta gente tem questionado, né, eu mesmo que não tenho filhos, estou passando por um processo de congelamento de óvulos, então nós vamos conversar sobre tudo isso aqui. Queria dar as boas-vindas para vocês. Estou aqui com a Gabriela, Rafaele e a Lorena. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Me contem, né? Contem, eu já conheço no caso, mas elas vão falar para vocês a experiência delas, quantos filhos, qual é que foi o processo para o pessoal conhecer vocês um pouco mais. Começar Bacana. com os mais velhos, então. Opa! Ser os mais velhos. Não, esse já tá não, contaminado. nossa, das crianças. Das crianças. A nossa fica em segredo. Das crianças. Eu tenho um filho, o Lorenzo. Ele tá com 3 aninhos, fez agora recentemente, dia 4 de setembro. E, é tudo de bom, né? Eu ainda tô no processo de dar ou não um irmãozinho ou uma irmãzinha para ele. E como já tem 3 anos, né? Já tem um tempinho, assim, bom que eu passei pela gestação, pelo taping, tudo mais, o pós-parto, enfim, toda aquela experiência, mas é uma coisa que a gente nunca esquece. Não esquece. Pode, talvez até deixar de lado as coisas ruins, né? Desse momento, que é Os mágico, desafios, maravilhoso, né? os desafios, mas falar do assunto é bom, é Sim. bacana, né? A gente relembra tudo que aconteceu. E Bom, traz vai ser informação legal. aí para as mamães que estão passando pelo processo, né? Sim. E as que ainda não são e desejam ser. Uhum. É isso, obrigada, Se for na seja escadinha, bem-vinda. agora é você. Sou eu. Bom, vamos lá. Eu tenho gêmeas. Eu tenho a Laura e a Manuela, que estão com 1 ano e 2 meses. E foram por processo de FIV, fizemos uma fertilização in vitro, com muito sucesso, já de primeira, a gente conseguiu virar as 2. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, eu vou deixar a Rafaela falar um pouquinho, mas são o amor da minha vida, gente. Sim, eu sou a Rafaele, mãe do Guilherme. Ele tem 1 aninho do dia 20 de setembro. Também. Na verdade, ele foi minha 2ª gestação. Eu tive um aborto antes, espontâneo, sem motivo, nenhuma causa, de 7 semanas. E foi quando eu conheci a doutora Mari que eu conheci e engravidei, né, do Guilherme. Descobri que eu tava grávida dele 1 dia antes da consulta com ela, que tava agendado uns 4 meses. Delícia. Aí eu falei assim, vou fazer o teste, porque se eu tiver grávida, a consulta vai ser de um jeito. Se eu não tiver, vai ser de outro. A consulta era numa terça e eu ia menstruar numa quarta. Vou fazer, vai que. Aí deu 110 mil beta. Meu Deus, Tô grávida grávida. Tô grávida, eu vou pra consulta porque eu tô grávida. Que coisa boa, legal demais, né? E Gabi, conta aqui pra gente, você falou que passou pelo processo de FIV, eu fiz o congelamento, é mais ou menos a mesma coisa? Então, o congelamento, ele é a parte, assim, inicial, né, do processo da FIV. A grande diferença está no pós, depois que finalizam as coletas, né? Acho que você participou e viu, né, seu corpo sentiu o que é Demais. passar por uma infinidade de hormônios, né, pra gente ser, assim, estimulada ao máximo possível para fazer as coletas. A FIV, ela nada mais é do que depois de coletado os óvulos maduros, a gente insemina com o espermatozoide do parceiro para esperar para ver quantos embriões pode nascer daquilo ali. Formados os embriões, a gente vai esperar quando que a mulher está apta para recebê-los. Também não é assim, pronto, agora... Não, aí, no meu caso especificamente, eu precisei de alguns meses para amadurecer meu endométrio. Porque enquanto a gente estava nas coletas, eu tive 2 coletas. A primeira foi um desastre. Que pode acontecer. Né? Pode acontecer. A minha segunda já foi melhor. Então, eu congelei 7 embriões.
Só que nas coletas você não cuida do seu endométrio. Seu endométrio tá lá, você nem olha pra ele, você vai só olha para os ovários. Eu mesmo nem sabia desse detalhe, descobrindo agora. E então seu endométrio fica lá de segundo plano, coadjuvante na história. Quando a história muda, que você vai já para o processo de transferência dos embriões, aí você tem que dar atenção total. Aí o protagonista vira o endométrio. No meu caso, eu tive que esperar 2 meses. Fizemos com a doutora Mariana, com a doutora Zelma, com o Walter, enfim, toda a equipe da Fertile. Alguns testes em mim, e foram muitos assertivos. Eu nunca tinha engravidado antes, então eu tinha o meu útero bem coladinho, né? Então, por isso que o meu endométrio não crescia. Então, a gente fez algumas experiências em mim, dilatamento, né, do meu útero, para ver como que ele ia comportar, e deu muito certo. Então, já no segundo mês, o primeiro mês a gente esperou naturalmente. Meu endométrio, não existo, não estou aqui. E aí, depois que a gente passou por esses testes, no meu segundo mês, meu endométrio cresceu assim, que ele nunca foi daquele tamanho. Eu acho que foi por isso que eu acho que as duas vieram, porque ele ficou lindo, ele tava trilaminar, assim, quem nem é da área já começa a entender tudo, né? Quando fala trilaminar, assim, os termos técnicos. Mas, e quando a gente implementou, meu endométrio estava lindo. E aí deu super certo, vieram as duas. Você colocou 2 embriões, né? Coloquei 2 embriões. Os 2 vingaram. As 2 meninas. Legal, bom saber, porque, né, tô no processo. E qual que foi o maior desafio para vocês, assim, em relação ao pós-parto? A gestação e o pós-parto, vamos falar assim, né? Porque teve o processo. Eu vejo que tem gestantes que sofrem demais durante os 9 meses, com náusea, vômito, mal-estar, etc. Então, eu queria que vocês me contassem. Nossa, minha gestação foi maravilhosa. Teve nada? Não tive nada, graças a Deus. E por escutar, né, eu tenho muitas amigas que já têm filhos, assim, e todas elas tinham alguma queixa, ou no início, ou no meio, ou até no final. E eu realmente não tive nada, então eu agradecia todos os dias, porque eu não tive enjoo, não tive, né, obviamente, engordei, acho que foram 9, 10 quilos. Não foi nada, Lolo. Eu engordei 22. Como assim? 9 quilos, acho que eu engordei com 3 meses. Fizeram duas. Eram 2. Mas, realmente, minha gestação foi muito boa. Agora, o pós-parto, aí, assim, acho que não tem como ser tão leve, né? Porque aí vem toda uma mudança de rotina, toda uma experiência nova. Foi meu primeiro filho, então... Tudo é novidade, aquele né? mundo é tudo novo. Nossa, é uma loucura, né? Meu Deus, é uma loucura. O que eu mais sofri, eu acho que foi a privação de sono. Isso foi o que mais... Isso pega demais. Nossa, isso foi bem difícil, isso. E por mais que eu tinha, né, uma rede de apoio boa, pessoas que me ajudaram demais, meu marido foi incrível, mas mesmo assim, a privação de sono é pior. Né? A mãe é mãe. E a mãe tenta abraçar a amamentação. Momento. Ela quer dar conta de tudo. Dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo, gente. Toda hora dá conta de tudo. Mas demora a virar essa chavinha. Demora. A minha não virou ainda, não. A minha já virou. Tá vendo? Cada um sua experiência. A minha virou. E pra você? Mas eu amei gestar, assim, sabe? Era um sonho, tudo assim. Os primeiros 3 meses, aquele sono infinito. Eu tinha sabe aquele sono que adolescente tem? Que parece que entra num sono profundo, gostoso. Eu entrava nesse sono profundo em 1 minuto. Se eu tivesse 20 minutos depois do almoço... Podia encostar. Eu não podia encostar, porque eu dormia. E era um sono gostoso, sabe? Assim, porque ainda... Revigorante. Barriga não tá grande, né? Então qualquer cantinho você deita e dorme. Era muito bom. Final da gestação, tudo muito tranquilo. O meu trabalho de parto que foi, assim, delicado, sabe? Em trabalho de parto, eu tentei o parto normal, eu vomitei 12 vezes. Em trabalho de parto. De tanta dor. De tanta dor. Nossa, misericórdia. Em trabalho de parto, eu tinha contratado uma enfermeira, né? A Cris, da Obstário. Ela tinha ido lá pra casa, 1 da manhã, eu fiquei em casa até as 9h30 da manhã e já tava com 8 centímetros. Uau, foi até rápido.
Assim, hoje eu falo que foi rápido. Lá parecia que já tava 3 dias dentro de casa. Mas eu consegui, assim, o bicho pegou mesmo às 6h30 da manhã. Ainda eu consegui dormir um pouco, sabe? Então ainda não tava tão ativo, assim, tão intenso. Mas o parto em si, assim, eu precisei pra uma cesárea de emergência, porque teve mecônio, que eu nunca nem tinha ouvido falar isso na minha vida, no parto, ir pra emergência. Porque a gente só estuda a parte bonita, né? Eu só estudei o parto normal. Estudei o que eu queria, né? O que era do seu interesse. O que era interessante pra mim. Então, eu precisei ir pra uma cesárea de emergência na hora que a gente chegou na prêmio, né? A doutora Mariana chegou na mesma hora. Elas me reavaliaram, tava normal. De repente, já tinha um volume... Eu acho que elas avaliam por nível, não lembro muito bem. E tava no nível já considerado mais grave, assim... E a gente foi pra uma cesárea. Eu só lembro do maqueiro entrando correndo comigo, assim, pra sala, sabe? Susto. Eu tenho recortes, né, desse momento. Assim, eu acho que eu já tava na partolândia, né, que a gente fala, assim, eu já não tenho tantas lembranças, assim. Aí a gente teve a cesárea, só que eu tive uma hemorragia na cesárea. Nossa. Meu Deus. Aí, só que eu não demorei a saber, né, o que tava acontecendo, aquele silêncio no parto e tudo. Mas, assim, o tanto que ter uma equipe médica, hoje eu falo assim, é fundamental. Porque se eu não tivesse tido, talvez, a Cris, não teria me avaliado tão rápido ali. Sim. Uma médica que tivesse chegado tão rápido no hospital. Sim. Porque o mecônio, né, pode trazer consequências pro bebê. Então, assim, não teve nada no Guilherme, não teve nada, assim, tão mais grave comigo. Graças a Deus eu tinha tomado uma bolsa de ferro um pouco antes. Então, foi uma hemorragia que deu pra controlar, né, nesse sentido. Então, assim, o pós-parto, pra mim, nesse sentido, foi delicado. O pós, pelo corpo mesmo. Eu tava muito fraca, talvez eu ia precisar de transfusão de sangue. Entendi. Então, esse pós, tanto que eu nem lembro direito de você no hospital. Muitas delas não se lembram de mim. Eu falo tudo bem, eu aviso os maridos, olha, as fitas estão ficando aqui, guarda pra mim, por favor, né? Tanto que eu achei a fitinha rosa, assim, na mala, eu... Perguntei pra minha mãe, o que é isso? Não tô lembrando muito bem. Tanto que esses dias eu brinquei com meu marido e falou assim, nossa, você comeu McDonald's no hospital? Eu falei, eu comi McDonald's no hospital. Ele falou, comeu? Você falou que estava com fome, a doutora Mariana liberou. Eu não lembro. Olha só. Eu não lembro. Mas você teve um processo de trauma. Além da anestesia, né? Mas assim, graças a Deus deu tudo certo, sabe? Assim, mas eu acho que é muito a privação do sono. Né? É uma coisa que pegou pra mim, assim, num nível muito forte, assim, no primeiro mês do meu filho, ele acordava de hora em hora. Reloginho. Tem a questão de amamentação, à noite. Né? Fazia o primeiro estirão. Vai acordar e dormir de novo. A amamentação, eu me culpava por dar a fórmula. Pra mim foi... Tinha crítica de algumas pessoas, sabe? Eu falava, gente... Sempre tem. Ninguém paga. Agora, você falando dessa hora, desse momento mesmo do parto, né? Eu estava prevendo ter o Lourenço dia 9 de setembro. E aí marquei tudo pro dia 9, dia 8, quando muito 7. Dia 4, na verdade, a gente estava no clube à noite, dia 3 à noite. Um dia antes no clube, né, clube, Lorena? Fazendo... Acho que era sanduíche, negócio de tênis, sanduíche. E aí teve um sandubão, assim, no final. Não, aí depois do tênis. Eu não participei. Tá. Mas aí todo mundo... E eu lembro da doutora Mariana falar que eu tinha que estar em jejum antes do parto, né? Sim. E ela tinha lá uns 2 sanduíches enormes. Desse tamanho. E tanto que na hora que ela passou mal, ela até pensou, gente, será que foi o sanduíche que eu comi? Justamente. Aí eu comecei a sentir, assim, uma coisa. Falei, vou embora. Já era umas 2 da manhã, eu acho. Era quase isso. E aí fui pra casa, deitei, falei, nossa... Esse sanduíche não caiu bem. A culpa era do sanduíche. Vai sair e aí foi o sanduíche até umas 5 da manhã, até que meu marido falou, não, chega, esse negócio não é o sanduíche, é outra coisa. E ligou pra doutora Mariana e eu fiquei impressionada, porque eu morava uns 4 quarteirões do prêmio do hospital. E a doutora Mariana chegou antes de mim. E ela tava lá no Alphaville. Eu não sei como que ela fez. Ela pegou um helicóptero e apareceu lá. Comigo aconteceu dessa forma. Ela chegou antes de mim lá e eu já tava. Foi uma correria louca, porque o Lourenço não estava encaixado, ele estava sentado, então não podia entrar em trabalho de parto. A doutora Mariana ficou louca, bora, corre. Foi uma correria.
Foi bem louco. E aí ligou Eu pra lembro. todo mundo pra chegar lá. Uns chegaram, outros não. Consegui chegar a tempo de fazer a sua sobrancelha. Foi. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Ela tinha marcado, eu lembro que eu tava dentro do quarto, a moça ligando. Ela, alô, a moça, uai, você não vai vir? Ele, então. Eu entrei em trabalho de parto ontem. Porque ela tinha agendado, coitada. E no meio do processo, etc. Coisas de mulher. Eu só cheguei dá no pra centro fazer cirúrgico e Loló, tá tudo bem? Eu vi Não. ela assim com cara assim, sem batom, né? Sem um blush, sem nada, e foto, ia chegar todo mundo. Eu, Loló, você precisa de alguma coisa? Eu trouxe algum kit de maquiagem. Ela, tira minha sobrancelha, por favor. Minha preocupação era só essa. E aí no meio do centro cirúrgico, gente, tem fotos, foi provado. Tem. Eu estava tirando a sobrancelha da Lorena. Enquanto eu esperava tomar uma anestesia. Anestesia. Mas eu, nesse momento da anestesia, eu já tava, assim, no nível muito cansada, né? Assim, muito amarelo. Tava horrorosa essa definição. E tinha a fotógrafa. Na hora eu pensei, eu falei, meu Deus, eu vou ficar muito feia nessas fotos. E eu tinha levado uma maletinha de maquiagem, porque eu achei que eu ia terminar o parto, assim, me maquiando, muito plena, sabe, assim. Não. Aí, na hora eu olhei pra Cris e eu falei, Cris, um batom. Pega um batom. Ela olhou assim, um batom? Um batom. Pega pra mim. Minha O mãe resumo da história é planeje, É. mas não se frustre se não acontecer como justamente. esperar. Mas eu pelo menos parei com um batomzinho. Aí ela deu uma apertadinha assim na bochecha pra não ficar mais alto. Assim, tanta coisa pra gente preocupar, mas a gente também quer estar bonita. As mulheres. Somos mulheres. Então, voltando um pouquinho, né, do parto, na minha gravidez ainda, minha gravidez não foi uma gravidez fácil. Gravidez gemelar, por si só, ela já é de alto risco, né? E eu tive aí no primeiro trimestre um descolamento de placenta, eu tive que ficar de repouso no primeiro trimestre, tive alguns sangramentos, mas deu tudo certo, o descolamento regrediu. O segundo trimestre foi até, assim, o mais fácil, assim, mas eu acho que eu lembro que teve dificuldade no segundo, inchaço sem fim. Eu me recordo. Mas você sabe disso porque Perninhas você foi lá em inchadas. casa. Muito inchaço. O tape me ajudou muito nessa época. Acho que vale a pena até a gente falar um pouco dele na gestação, né? Não só no pós. No Porque pós. o pessoal só fica, nossa, o tape ajuda muito Ajuda o muito. pós-operatório, mas falar do antes também para Sim. gravidez é Mas fundamental. nesse momento você usou tape? Usei muito. Aonde? Eu dormia com meu tape nas pernas. É mesmo? dormia. Eu não sabia. Eu fiz colocava- nos pés. Que bacana. Meu pé inchou. A Nath me ensinou a enrolar todinho. Eu Gente, ficava isso igual é a múmia. excelente. Mas era excelente, porque no outro dia de manhã, quando eu acordava e tirava, né, assim, pra ir fazer... Meu pé tava seco, então eu conseguia andar com normalidade, calçar minhas coisas, porque Olha só. eu não andava só de Havaiana mais. Sim. Bacana. Então, pra mim, valeu muito. Então, o segundo trimestre meu, acho que a maior dificuldade foram isso e as azias, né? Sem fim, azia. Já o terceiro meu trimestre foi curto, né? Porque as meninas nasceram de 33 semanas e 5. Não posso esquecer dos 5. Elas nasceram de 33 e 5, então eu estava iniciando o terceiro trimestre. Eu tive uma suspeita de bolsa rota, enfim, tive que colocar pessário, porque meu colo do útero estava muito curto. E aí, assim, não foi uma gravidez igual a da Lorena, linda, maravilhosa. Nossa, tô grávida, nem sei. Sabe? Acontece. E o meu pós-operatório, então, foi até mais difícil ainda, né? As meninas, por nascerem prematuras, elas precisaram ficar na UTI. A Manuela nasceu com 1,5 kg, então ela precisou ir pra UTI por peso. A Laura já nasceu um pouquinho mais gordinha, com 1,900. Uau! Nossa, gigante. A ser comemorado. Muito legal. Mas ela já ficou um pouco mais grave, né? A Laura precisou ser entubada, precisou de odor circulante por muito tempo. Ficamos na UTI por 28 dias, mas graças a Deus saíram e... Então é isso. só alegria. Andando pra todo quanto é lado. Serelepesíssimos Pra lá e andando. pra cá. Coisa mais linda. Tô acompanhando. E nessa parte, assim, do pós-parto, né? Igual você estava falando de sono, da criança que acorda demais. Não tem muita regra, né? Porque tem criança que dorme. A Gabi, a gente estava conversando aqui antes, e ela falou que as meninas foram uns 10 meses. 10 meses e meio também. Não posso esquecer o meio, porque foram 15 dias ainda sofridos. Foram 10 meses e meio.
Eu tava até conversando com a Rafa aqui antes. Eu tentei tirar as mamadas, né? Assim, acho que a privação de sono para todas as mãezinhas é o que pega, assim. E quando é gemelar, então, gente, é inacreditável, assim. Não começa consigo nem um, imaginar. termina um, Nossa, começa Também não outro. consigo imaginar. Muitas vezes eu falava, vamos mamar as duas juntas, porque a mamãe precisa os 30 minutinhos que é tirar uma e colocar a outra, já é uma dormida Precisa minha, 30 descansar, minutos a mais. Então, a gente conseguiu retirar uma mamada da madrugada. A gente colocou essa mamada ali perto das 11h30, 11 horas, para elas tentarem esticar, né? E as duas dormem juntas no mesmo quarto. Então, tem mais uma dificuldadezinha de um chorinho acordar a outra. Mas, graças a Deus, hoje em dia elas já escutam. Ai, minha irmã, vou dormir de novo. Acostumaram, né? Acostumaram. E vocês tiveram dificuldade com essa parte do sono? Nossa, tô ouvindo você falar 10 meses. Ai, que sonho. Não, o Lorenzo deu um trabalho maior, assim. Eu acho que ele foi dormir bem mesmo, a noite toda, com quase 2 anos. Foi. Misericórdia. Foi. O dela tá com 1, então olha o desespero. O seu ainda já tá dormindo bem? Não. Dorme, mas ainda acorda. Assim, eu tô falando assim, bem mesmo, Não, né? bem mais ou Com menos. 1 ano e pouco. Bem de não precisar ir no quarto. Isso é o bem. Isso, Não. voltar à sua vida mesmo normal, né? Noturna, vamos dizer assim. Mas eu não sei, a gente tentava de tudo. Fiz vários cursos. Não sei, eu acho que é da criança mesmo. Hoje ele dorme super bem. Nossa, graças a Deus ele dorme 12 horas assim, seguidas. Nossa, bom É muito demais. engraçado, porque não tem regra, né? E assim, eu não tenho filhos, mas eu vejo muito. A rede social hoje é o nosso parâmetro. Então aí você vê curso de tudo. E é o que Curso mais tem, do porque você tá sono, desesperada. curso Da Não, amamentação. Às vezes eu chego Isso, pra fazer o tape e tem um barulho. Eu, gente, de onde tá vindo isso? A mãe, é ruído branco. Mas do branco Mas é assim. ajuda. Ixi, muito. Eu usei até menos do que o Lorenzo, né? Até, assim, muita proximidade com a minha cunhada, né? Então eu sei muito Vocês são bem o que cunhadas. passa lá. Mas vale a pena, né, Loló? Você usou Eu uso até hoje. Até hoje. Gente, eu aprendi a gostar do ruído branco. eu adoro o ruído branco. Mas, assim, eu não adoro, mas acaba que acostumo. Eu moro do lado de uma obra. Senhor. Ah, Assim, então precisa. janela com janela mesmo da obra. Agora, pelo menos, passou o andar, sabe? Mas, assim, quando dá 7 da manhã... Eu não gosto o barulho a noite toda, sabe? Não é uma coisa que eu acho que ele também goste tanto. Mas dá 7 da manhã, eu coloco o ruído na janela. Pra abafar, pra não entrar, muito sabe? legal. Assim, porque é um barulho... Só que quando, vamos supor, já teve alguns dias que ele dormiu na minha sogra, alguma coisa pra eu trabalhar e tudo. E acaba que eu acostumei, aí eu vou lá e coloco o ruído branco pra... Eu falo, gente, como que E acostuma? ajuda de verdade, né? Ajuda Eu de acho. verdade. Vou testar nas minhas noites Né? de sono. Quando você tiver com uma Ajuda. insônia, assim, Que às vezes não vai. Melatonina. Melatonina. Também. Pra mim, Não, o Boa meu ruído dica. branco se chama naninha e bico. Depois que eu descobri que elas voltam a dormir, quando elas acham o bico no berço, E que a já naninha? conseguem colocar sozinha e achou a naninha, nossa. Aí teve um dia que eu comprei uns 10 bicos. Eu falei, você vai jogar todos lá, um em cada Eu canto. fiz Que isso. brilham, tem aqueles que brilham. Eu Que fiz brilha à isso noite. quando eu vi na câmera que Tem ele os que pegava. brilham. No mês seguinte, depois de ter 10 chupetas, ele largou a chupeta. Ah, pronto. Falei, como? Largou? Largou sozinho, da quis noite saber. pro dia. Ai, gente, mas isso é muito bom. Não achei tão bom, porque era uma forma fácil de voltar a dormir. Acaba que É, acalanta, acalma, né? né? Sabe? Acalanta, né? Mas agora eu tô no, por exemplo, o Lourenço tá com 3, eu tô no processo de tirar a chupeta. Todo mundo mais velho assim fala, nossa, foi muito bom que ele largou, mas no momento eu não. Naquele momento eu não achei tão bom. Já Como ter o lado bom de tudo, né? passou. Sim. É uma coisa que eu lembro da minha infância. Quando eu larguei a chupeta. Jura? Foi uma negociação com a minha mãe. Então você era Você já vê, mais os velha, flashes, né? Acho que eu tinha uns 4 anos. De 3 para 4. Olha só. Eu lembro. Eu ganhei Marcou. um urso. Olha. Eu queria muito esse urso. Era um cachorro Tocou. daqueles grandes, assim. Tinha um orelhão. Eu Vocês tive falam, noção de orelhão. Esse. Gente, aí ela tinha uns lacinhos, assim, que era uma moça, né? Meu cachorro, né? E aí, de repente, vocês falaram, ó, me veio esse flash. Olha só. Olha a Legal. memória da pessoa. Pois foi negociado. Minha mãe conseguiu me convencer a largar a chupeta.
Mas eu tive um problema. Eu chupei dedo quando eu era criança. Ixi, Aí o que acontece? Eu larguei o bico e Começou fui o dedo. pro dedo. Que é mais difícil, porque dedo a gente não tira, Não tem como né? cortar. Exatamente. Mas a maternidade é uma experiência muito única, né? Assim, com muito certeza, bom. quando vier seu segundo filho, vai ser completamente diferente. Não tem uma regra do É. bolo, uma fórmula assim, funciona pra todo mundo. Não existe, assim. Cada um, eu acho que tem uma experiência única, depende do seu, Cada da filho sua é de um rede de jeito. apoio, depende do seu marido, depende de Sim. tantas coisas, assim, do seu momento de vida, emocional também. sem dúvida. É verdade. Psicológico, né? Conta muito também. Conta. E a amamentação? Porque eu escuto muita gente, assim, focar muito nisso, né? Depois, inclusive, quero trazer aqui que hoje uma paciente, eu dei muita risada dela. Gente, eu não acompanho a Virgínia. Não acompanho. Não tenho muita paciência, nada contra quem gosta. Mas é muito stories, eu não tenho nem tempo pra isso. Juro, umas 3 pacientes hoje, pós-parto. Que a Mandou uma foto barriga da da barriga. Virgínia voltou. Oh, e a meu minha Deus. tá aqui até agora. Eu falei assim, mas como voltou? Gente, Também Acabou de dar a luz, né? É. Não voltou, aí abriu. Que eu printei. Dá uma olhada aqui. Falei, bom, A tal da comparação é é triste, é né? triste. Falei, você é um ser único, não se compare, né? Tentando conversar com ela. Ela falou assim, mas Natália, o que ela tá fazendo que eu não tô? Eu falei, ela tem 2 lipos. Uma lipo antes da HD, essa última que ela fez. Então, assim, ela não fez uma cirurgia na sala de parto? Eu falei, não, isso não existe. Né? Eu desconheço. Eu sei que ela traz alguns cirurgiões de São Paulo só para fazer a sutura dela. Todos os partos ela trouxe. Mas, não, fica tranquila, não se compara. Ela tá lá. Eu falei assim, e outra, sejamos realistas, né? A Virgínia tem uma vida muito tranquila. Não que ela não trabalha, ela trabalha, ela tem empresa dela e tudo, mas é diferente da vida de quem tá do lado de cá, Sim. Com certeza. né? Que às vezes são mães que não têm rede de apoio, que o marido às vezes passa o dia todo fora de casa, que às vezes não vai poder contar com ele na madrugada porque ele precisa estar bem no outro dia para trabalhar. Então, assim, não se compare, porque a realidade que ela tem, e que bom que ela tem, graças a Deus, né? Porque eu acho que se eu pudesse também, eu gostaria de viver mérito tranquilamente. dela, Exatamente. Sim, mérito dela. Mas não se comparem, porque eu tenho visto muito. E eu recebo mensagem. Se eu for aí, você faz minha barriga voltar ao que ela era? E uma semana. Igual a da Virgínia. E porque- mandem da foto. Exato, porque tem pacientes, por exemplo, que desenvolvem diástase, abriu ali. Vai demorar um tempo para voltar, se voltar. É isso que eu ia perguntar. Volta naturalmente? Porque a minha não voltou. Não volta. Então, assim, algumas pacientes voltam. Voltam, porque é uma questão de trabalho muscular mesmo, de postura e vai voltando. Mas tem pacientes que a musculatura não fecha de jeito nenhum. Por quê? A gente tem um tecido que chama fáscia. Já viram aquela parte branca da carne? Nós temos isso no corpo humano também. E no abdômen, no reto abdominal, ela normalmente, aqui, ó, do umbigo para cima, ela é mais forte, do umbigo para baixo, ela é mais fininha. Então, a gente tem uma maior tendência a ter diástase no pós-parto do umbigo para baixo. É bem mais comum, porque ela rompeu. Tá. Então, a musculatura tem mais dificuldade de voltar. Mas hoje tem pacientes que têm do umbigo para cima. E isso demanda tempo, não vai voltar de uma hora para outra. Pois é, em alguns casos só voltam com cirurgia. Com cirurgia. Acima de 3, 4 centímetros Difícil de é voltar. cirúrgico. Entendi. Por mais exercício que você faça, o LPF, normalmente é cirúrgico mesmo. Mas enfim, falei da Virgínia para lembrar desse ponto. A amamentação, como é que foi para vocês esse processo? Conta para nós. Meu caso foi difícil também. Eu dei mamar pro Lorenzo até ele completar, acho que ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E por 6 meses exclusivo. Então, nossa, era assim, é uma dedicação integral. Ou eu tava com ele no colo amamentando, ou eu tava com aquelas bombinhas tirando. Sem parar. demanda, né? No início, acho que até uns 3, 4 meses livre demanda. Depois eu comecei a tentar colocar horário, assim, não, dá uma seguradinha, não, agora. Então, assim, mas é bem difícil.
E principalmente, eu acho que toda mãe quer dar muito leite. Nossa, eu queria dar muito leite, muito, sempre achando pouco, né? Porque você quer que seu filho engorde, você quer que dá o tanto que ele quer o tempo todo, e às vezes não é o que acontece. Tinha dias melhores, tinham dias piores, então... Mas não foi o que me tirou o eixo, assim. O que me tirou do eixo foi a privação de sono. Eu tenho... Olha só. Agora, assim, o caso da Lorena também é fantástico, né? Assim, ela conseguir dar livre demanda 3 meses, conseguir exclusividade por 6 meses e ainda continuar Isso até é incrível. 2, assim. Ela é um exemplo, assim, para seguir. Foi que difícil. Pra mim foi totalmente ao contrário. Eu não consegui ter isso, né? Então, assim, a Rafa falou da fórmula. As minhas meninas tomaram fórmula desde o primeiro dia de vida. Meu leite não Guilherme desceu também, na da UTI. maternidade. Meu leite não desceu na UTI, assim, e eu não sei se vocês conseguem imaginar como que é, né, a amamentação numa UTI, mas é a mão, eu preciso ordenhar meu peito, que não tá pronto para descer o leite, porque eu acho que, de uma hora para outra eu fiquei pari, né? E então eu demorei, eu demorei assim e tomei tudo que vocês imaginarem, canjica. Nossa, eu comia muita canjica. Tudo que vocês comia canjica integral, todos os dias. Chá da mamãe. Eu também tudo que existe. E meu leite foi descer lá para os 12 dias. Assim, a Manuela estava quase saindo da UTI, sabe? Que foi a hora que desceu para dar conta de dar uma mamada. Entendeu? Entendi. E eu fazia a amamentação, né, na UTI, eu entrava, a UTI do hospital que eu tive é humanizada, então eu entrava por 4 vezes. Isso é tão importante, né? Não, importantíssimo. Assim, foi uma das coisas que não me deixou sair Mais do eixo. abalada ainda. Então, assim, eu tinha um certo livre acesso lá dentro, né? Então, eram 4 vezes por dia, ordenhava, tirava num copinho estéreo, você vê entrar pela sondinha no seu filho, né, na sua filha, pelo catéter, enfim. Então, esse começo para mim da amamentação foi um pouco diferente, vamos dizer assim. Depois que elas foram para casa, eu acho que foi a hora que eu falei, nossa, que delícia. Isso é realmente o que eu sempre sonhei, né? Passado a fase da dificuldade ali, eu acho que eu vou contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu quase tive mastite no 10º dia, assim, que meu leite estava começando a querer descer, né? 11º, assim. E chegou a noite, a hora que meu peito cresceu muito, e uma fisioterapeuta até da UTI falou pra mim, olha, hoje você vai pra debaixo do chuveiro, porque o seu peito tá muito cheio, você não tá conseguindo ordenhar. Você vai pra debaixo do chuveiro e você vai deixar a água cair. Eu quero que você livre isso tudo que tá aí dentro. E porque senão amanhã você não vai conseguir apertar, vai dar mastite. E eu contei isso no grupo da família e tudo mais, sei que lá, e minha outra cunhada falou, você confia em mim? Aí eu falei, confio, mas o que foi? Aí ela, 7h30 eu tô aí na sua casa. E ela tinha acabado de ganhar neném também. Eu tenho uma sobrinha que é 4 meses mais velha do que as minhas meninas. No dia do meu aniversário, inclusive. A Teodora nasceu no dia do seu aniversário. E aí, de repente, chega a Raíza lá em casa com um bebê conforto e a Teodora lá dentro. Eu, o que foi? Eu já tava em prantos, que meu peito já tava doendo. Ela, confia em mim. Vai tomar banho, volta e senta no sofá. E aí, ela me colocou uma bebê profissional de 4 meses, que uma bebê de 4 meses é profissional, pra mamar no meu peito, que ninguém nunca tinha mamado. Na hora que ela mamou, gente, eu vi estrelas, assim, eu falei, se for isso mesmo, eu não vou dar conta, porque ela chupava com tanta força, mas ela segura 10 minutinhos de cada lado e vai ser bom pra você. Gente, foi a melhor coisa do mundo. No outro dia eu cheguei na maternidade, quando eu jorrava, assim, sabe? Jorrava no peito. Então, assim, o primeiro mamar que eu dei foi pra minha sobrinha. Chorando lá em casa, de dor. Mas foi fundamental, porque ela conseguiu livrar, né? Ela desentupiu, assim. Mas é exatamente essa palavra. Ela desentupiu. Desentupiu, e na hora que eu coloquei as minhas filhas, já tava lindo, maravilhoso, elas já conseguiram mamar em mim. Ai, que Olha bênção. Olha só. Bonito. Bacana. Bom até de saber, né? Porque a gente pensa só na parte medicamentosa. Sim, né? todo mundo toma e do isso, chuveiro toma aquilo. e tal. Nunca que ia passar pela minha cabeça.
A paciente que eu atendi hoje, ela me falou que sofreu muito, teve febre e tudo mais, mal-estar. É terrível, a mastite é dengue terrível. Então, assim, meu agradecimento, Teodora, você vai ver isso daqui uns 10 anos, que eu ainda bebê, mas obrigada. Está registrado. Registrou. Mas assim, Você, a amamentação pra mim ela foi muito difícil desde a maternidade, sabe? Porque eu tive lá na Prêmio e vinha um enfermeiro, daqui a pouco entrava outro, assim, eu já, logo que da sala de parto já tinha saído o colostro, né, tudo, mas aí vinha um e apertava, vinha outro e apertava. Em você mesmo? Em mim. Aí eu já não tava, tipo assim, eu já queria trancar a porta do... Não vem mais, não. Não entra ninguém aqui mais. Então, assim, na primeira noite ele amamentou, bonitinho, né, assim, em mim. Na segunda noite ele chorou, assim, mas nem sei se era fome mesmo, né, mas naquele desespero de mãe já fui atrás da enfermeira, tipo, meia-noite. Falei, dá uma fórmula pra esse menino, porque eu acho que ele tá com fome. E realmente eu acho que não tinha sido a necessidade, tanto que ele dormiu bonitinho à noite, sabe? Então, assim, desde a maternidade eu amamentava no peito, via a necessidade da fome e ia complementando na forma. Tinha mamadas que às vezes não precisava, outras precisava mais. Então, assim, era conforme essa necessidade que eu via. Mas a fórmula sempre existiu, sabe? Assim, em casa. Mas eu queria pelo menos ir até os 6 meses. Eu falei, até os 6 meses eu vou lutar. Depois disso, não sei se eu vou lutar, não vou ter força pra isso, não. Sim. E eu relutei, eu não aceitava, assim, dentro de mim dar mamadeira, era uma coisa que eu era muito contra, né? Assim, tudo certo, outras pessoas, mas pra mim eu não queria naquele momento, porque eu tinha medo da confusão de bico. Ai, todas as mães. E todo mundo começa a falar, aí eu tinha comprado uma seringa, diferente lá, que eu tinha visto. Ou um copinho, né? Uma colher. A primeira que eu vi foi essa seringa, acho que meu marido desesperado comprou na farmácia, e realmente foi ótimo. Quando era muito pequenininho, a seringa, se eu não me engano, elas são 15 ml. Então, a demanda dava. Mas conforme foi aumentando, a seringa não tava... Aí precisava ser assim, 4 seringas, sabe? Você não dá conta. O tempo de encher a seringa, o menino tava berrando. Então, assim, você sozinha, às vezes, já não tinha essa destreza toda, sabe? Aí, quando ele completou 4 meses, se eu não me engano, meu marido falou, não, essa seringa agora já não tem mais... Eu já tinha feito, assim, umas 3 consultoras de amamentação. Aí falaram que era o freio. Aí outra falou que não tinha necessidade. Realmente não tinha. Aí vai ficando porque é uma coisa doidinho. que... não sei se chegaram a passar por isso, mas tem uma máfia, parece assim, de fazer essa cirurgia do freio. Eu ouvi falar. Nas crianças. As minhas 2 fizeram. E olha que eu passei por 3 opiniões. Porque todo mundo... existe uma máfia aí, vamos colocar se essa palavra certa, eu não sei... do freno, né? Do freno. Falei errado. O freno, e tem também das... Como é que fala? Da amamentação? Ai, não lembro. Gente, vai ficando tão a memória distante também já. da mãe, sabe? Ela demora a voltar. Eu vou ajudar, né? Porque eu não passei por isso. E tem a físio, porque ainda mais nas missões dos... Não, com certeza tem torcicolo congênito. Aí cada um vai ter uma opinião. Aí tudo, passa por um monte de coisa... Mas você tem que pegar opiniões, igual você falou. Eu peguei 3 opiniões pra optar pela cirurgia. E essa recuperação é tranquila? Porque elas muito novos, né? É bem simples. Me falaram que era simples, só que o primeiro falou que precisava e 2 falaram que não precisaram. Falei, 2 que não precisa, Tá eu não ganhando, vou fazer. né? E eu não tinha paz no meu coração. Eu falava isso, eu não sinto que realmente tinha essa... Se tivesse necessidade, estava tudo certo, faria e seria uma solução. Então, teve uma época que eu comecei a dar na sonda, tentei, assim, de todas as medidas, maneiras e formas. Quando eu dei a mamadeira, que era o meu medo, mais ou menos com uns 4 meses, assim, e eu vi que realmente, eu acho que muitas vezes ele chorava, era com fome, porque ele mamou, assim, o dobro do que ele mamava nesse dia que eu dei a mamadeira, porque deu pra visualizar mesmo o quanto que ele mamou. Aí foi quando ele começou a dar uma largada um pouquinho no peito, mas eu ainda tentava insistindo, aí eu ficava tirando, dava o meu leite na mamadeira, que é uma coisa muito sofrida, assim, muito cansativa, eu acho, emocionalmente. Pra mim, pelo menos foi esse negócio de ficar ordenhando o leite. Até um dia que eu tinha tirado, assim, era o ótimo, tipo, tirar 100 ml, era isso uma era vitória. Pra mim. Meu amor, com 2, como que vai sobrar pra uma máquina? Às vezes eu deixava, assim,
tava aumentando de um lado, o que caía do outro, eu É, dava. isso. Até um dia que eu tinha tirado 100 ml e sem querer eu bati a mão e caiu todo o leite no chão. Ai, Já meu chorei. Deus. Quem? Já aconteceu Eu comigo? chorei. Eu já chorei. Não. Chorei. Gente, eu chorei nesse Chorei. dia. Eu falei assim, Nossa, eu eu choraria não. Chorei. E era um momento que eu já tava assim. Esgotada. Mas Eu falei, eu não Chorei. ordenho mais. Assim, parece besteira, mas eu falei, divisor de águas. falei, chega. E aí eu fui assim, ainda eu fui tentando, ainda eu filmei os últimos momentos que eu sentia que ele tava largando o peito, assim, pra eu ter umas recordações, sabe? Mas aí ele largou. Assim, tinha, claro, uma vez ou outra, alguém critica, nossa, mas você não amamentou? Eu falei, não, tá tudo certo, não Tá sou menos tudo mãe por ótimo. isso. É, lógico. Tentei, sabe? Não foi por Exatamente. falta É. de tentativa. tentativa, que eu fiz de cursos, comprei curso online, entrava não sei o quê, tudo que falava, eu fazia. Ai, daí já na Nath, você testa. acredita que eu fazia. soube qual que era a minha última amamentação? E eu chorei no dia Eu que eu também estava soube. amamentando. Na hora que eu estava amamentando, era até a Manuela. Eu olhava pra ela e sabia que era a última vez. Ai, Eu sabia que era a última vez. E assim, a gente já tem sinais, né? Eu amamentei não exclusivamente, mas eu amamentei 4 meses e meio. Uhum. É muito, muito importante os meios, gente. E aí, esses 4 meses e meio, assim, no finalzinho eu já sentia. Vai largando. Você não tá produzindo tanto que ela quer. Então, minhas filhas já estavam batendo no meu peito, tipo assim, pra sair igual, sabe, igual o bezerro faz em vaca, que bate a cabeça, assim. Minhas filhas já estavam fazendo isso. E a última mamada, eu olhava pra Manuela, eu já sabia que era a última, eu chorava. E ela chorava também com fome. Eu também lembro da última, assim, eu tava, não sei se vocês usaram aquelas luzinhas que deixa, tipo, vermelho no quarto, laranja, assim, bem escurinho, mas pra você tá vendo o neném dormir, né? E na hora que eu fui dando, assim, eu fui sentindo, porque o olhar dele, pra mim, eu não sei explicar, mas era um olhar tão parecendo de despedida, sabe, assim, que aí eu filmei. Essa última, mas tava bem ruim a resolução, porque tava bem Escuro, escurinho né? no quarto, assim, mas a respiraçãozinha dele, sabe, assim, eu guardei esse momento. E realmente foi a última vez, assim, Olha só. que ele mamou, sabe? Assim, teve outros momentos que ainda eu tentei, porque ainda eu tinha leite, né? Eu acho que eu tive ainda leite por 1 mês e meio depois que ele largou. Mas eu acho que a vontade demorava muito a descer na velocidade que eu acho que ele Sim, queria. Uhum. Então a mamadeira Sai era pouquinho, mais, né? Mas mais isso é rápido, normal. assim, então ele brigava muito, sabe? Mas quando eu tentava, dava 2 minutos, ele justamente batia e falava, não, Batia a cabeça. mas já é foi, tá tudo certo. Então, assim, não foi as melhores experiências. Mas os momentos que eu amamentei foi muito gostoso, sabe? Assim, por mais que às vezes era na madrugada, né? Porque quando é recém-nascido é 40 minutos amamentando, 30 pra Ou rotar. mais, ou mais. Nossa, eu demorava bastante, ficava muito tempo com ele, assim. E quando já passava o tempo, pra já tava com estimular, fome de porque novo. você- é muito trabalho. A hora que termina de arrotar, já começa a fome de novo. Aí fez Fazer cocô, isso. você troca, daqui a pouco já começa tudo de novo. É né? isso. Mas passa, eu acho que assim. Passa, eu não tô é o querendo dilema- arrumar mais, gente, pro passa. ano que vem. É o dilema, eu acho, de toda mãe, tudo eu, passa. por mim, eu daria mamar até hoje, assim. Sério? Nossa, foi mágico também uma experiência. Assim, né? Igual eu falo, a gente quer ter mais leite, a gente... Tem mãe que não quer, normal. É, e né? tudo bem também. Tudo bem, lógico, mas eu gostei demais. Também adorei. Eu gostava muito, muito. É sofrido. É difícil, muito difícil. É Mas que eu vejo muito muita bom. gente, né, sofrer nesse processo, às vezes assim, de rachar, de Sim, machucar. tive Meu isso, sangrava. tive. Eu arrepiava Meu o pé de tanta dor. Sim, Fiz laser eu fiz inúmeras laser também. vezes. Fiz. inúmeras Tinha dia que eu via vezes. sangue na boca das minhas filhas. Né? Nem tava Mamando lembrando de dessa. A sangue. gente Não esquece. Deem valor nas É, mães, eu por também favor. Fiz laser várias vezes. E para vocês verem, né, a gente hoje tem inúmeras tecnologias aí para ajudar. Pra ajudar. Outro dia eu tava conversando com minha avó, falei, vó do céu, como que a senhora deu conta? 5 meninos, aí vou conversar com a Bisa, teve 10. É, guerreiras. Então, como, né? Porque antigamente Talvez. não tinha tudo isso. Não, e antigamente também não tinha tanta regra. Ai, Não tinha de tanta fato. exigência, não tinha tanta cobrança, não tanta tinha comparação. tanta Esses crítica, dias não que eu tinha achei tanta o máximo. comparação. Eu queria ser mãe nos anos 90, nos anos 80. 80, Que os anos 90. gente. Bota numa televisão, tá tudo E certo. pronto. Dá o bico na maternidade, tá tudo Tá tudo certo. certo. Hoje em dia não Elas pode davam nada. uma Mamadeira, chuquinha Não com pode jato. tela, não certo. cola nada. Hoje não pode nada. Pode É. nada. Hoje, Quando hoje tem per- regra pra tudo. pra Hoje tudo. tem tudo uma caixinha. Você tem que É. fazer daquele jeito, senão você é criticado, senão tá errado, senão.
Sério. Hoje, tem um monte de julgadores de plantão. Da internet, então, pessoas que não te conhecem, elas veem e falam assim, nossa, fulana tá fazendo desse jeito, você viu? E é muito doido, né? Porque as mães, as pacientes que eu tive a oportunidade de atender, às vezes um pouco mais além do pós-parto imediato, até amigas próximas, às vezes eu ia encontrar, elas me abraçavam e choravam. Chorava, assim, a ponto de falar, eu não tô reclamando, tá? Já começava assim. Mas é muito difícil. E chorava, principalmente o primeiro filho, né? A primeira experiência. Uma grande amiga, ela até trabalha nessa área também, ela tem 3 meninas. E a última dela foi sem querer. Então, assim, a Sara hoje, que até minha filhada tá com 2 anos, então deu uma diferença, assim, de 7 anos. E ela falava assim, eu lembro de brincar, eu falei assim, o quarto da criança, a gente não vai arrumar, vamos atrás. Ela, ai, Natália, 3º filho. Parece que já tá vacinada de no sofá. Né? Não tem problema. Falei, não, pelo amor de Deus, a criança precisa de uma decoração, não é porque você já desacostumou. E aí ela, não, de fato. E eu tenho amigas que brincam, assim, que tem 3, 4 irmãos da nossa época, dos anos 80, 90 ali, que ela fala assim, meus irmãos tinham fotos. Eu praticamente não tive, principalmente os caçulas. Porque eu acho que vai naquele bolo. Sim. A minha avó mesmo, eu falei, vó, como a senhora dava conta? Ela, não, os mais velhos começam a ajudar a cuidar dos mais novos. E aí vai todo mundo se ajudar. Vai indo. Vai indo. Mas eu acho que a maternidade é muito escolher a guerra que você quer lutar. Boa. Porque, assim, não dá pra você abraçar o mundo que a gente tava conversando. Então, não assim, a amamentação foi uma guerra que eu não quis lutar. Em um determinado momento. Deu uns 4, 5 meses ali, eu falei, essa guerra não é pra mim. Não, mas pelo contrário, eu acho que você lutou. É 4 meses amamentando. Foi até os não. 4, mas assim, eu acho que a gente tem que escolher, sabe, na maternidade, porque não dá pra querer tudo. Cada um escolhe, sei lá, se é tela, o tipo da alimentação, se tem babá, se não tem, o que vai ser, sabe? Então, assim, eu acho que você escolhe suas guerras e vai ser feliz, sabe? Porque, assim, o maternar não é fácil, mas se você vivendo nessa caixinha que todo mundo coloca, sabe? Que não pode isso, que não pode aquilo, que isso é errado, que isso... Pronto, eu falo assim, cada mãe sabe o que é o melhor pro seu filho. Sim. E tá tudo certo. E escolhe assim, ali com você e seu marido, o que é o ideal ali que funciona pra sua casa, sabe? Porque o que vai funcionar... sua criança, porque cada criança é de um jeito. Claro. Exatamente. A Gabi vai poder falar bem isso, né? Porque 2 meninas geradas gêmeas, na mesma criadas barriga, criadas juntas, da do mesma mesmo forma, jeito, são totalmente diferentes. Elas são completamente Elas são diferentes. muito, visivelmente diferentes. É assim, Personalidades, sabe? Opostos. Uma dorme mais, outra dorme menos. Uma come mais, outra come menos. Uma é mais agitada, Uma vai com outra é todo mais mundo, quieta. a outra vai com ninguém. Uma vai com... É incrível, assim, né? É muito Eu acho assim, a particular. gente... É até clichê falar isso de não romantizar a maternidade, Sim, né? A gente mas não é pode importante. romantizar, porque assim, existe o puerpério, existe o baby blues, existe a possibilidade de uma depressão pós-parto. Tudo isso existe, entendeu? As pessoas às vezes falam... eu tô falando aqui das belezas da gemelaridade, existem dificuldades e muitas. Mas, ai, gente, na hora que você vê aqueles rostinhos olhando pra você, que fala, mamãe, agora já estão falando mamãe. meu Deus. Mamãe, eu passaria por tudo de novo, assim, sem pestanejar. Passaria por tudo, sabe? Aí pretendo passar, porque o ano que vem eu já quero de novo, eu tenho embriões congelados, né? Pretendemos, eu e meu marido, passar por isso de novo. A dúvida Pergunta agora... que não quer calar. 1 ou 2. 1 ou 2. Né? Aí ninguém vai me escutar, mas eu acho que vai ser 2. Gente, olha isso. Incrível. Mas a gente Já esquece. tem experiência. Eu acho que eu já vou estar... Tô carimbada já. né? Sim, Já mas tô- A faculdade de gêmeos, ela já tá... Exatamente. Não, mas eu acho mágico, né? Tanto é que quando eu fui fazer essa questão do congelamento, conversei muito com a Mari. E assim, é um investimento alto. Não é assim, eu tenho dinheiro sobrando ali, vou ali gastar. Não, você tem que se preparar para aquilo. Fora o desgaste, tem que parar de trabalhar e etc. E eu fiquei muito na dúvida se eu fazia ou não. Porque não tinha um parceiro, não namorava na época. E aí pensava assim, gente, será que não é Deus? Porque aí eu já coloquei na conta de sim. Deus, né? Será que Deus... Às vezes Deus não quer que eu tenha filho. E querendo ou não, nós mulheres, a gente tem um prazo de validade. Tem jeito, Sim. né? E aí uma amiga virou pra mim e falou assim, Natália, você gostaria de ter filho?
Eu falei assim, agora? Não. Mas ela, e no futuro? Foi a seguinte pergunta que ela me fez. Falei, gostaria. Então, só pelo fato de você pensar em ter, vale a pena. Sim, sem dúvida. Porque se você chegar lá na frente e falar assim, eu gostaria de ter, E não fez. e não tiver feito, e não tiver jeito, Não tem mais jeito. e aí? Né? Lógico, existem outras maneiras de você maternar, mas você vai se cobrar por isso. E aí, conversei com a Mari, Natália, faça, eu fiz e tudo, inclusive a experiência dela do congelamento, as 2 primeiras vezes que ela fez não deu certo. É mesmo. Não, Foi perdeu só o na prazo, terceira. né? Ou ela ovulou antes da época. Foi. E na hora da coleta já tinha ovulado, ela perdeu todo o ciclo. Mas ela é maravilhosa, assim, a ponto de me deu toda assistência, eu coloquei lá nas redes sociais, assistam. Sofri pra caramba. No dia Quanto tempo que que leva? durou tudo, de medicação, quando a gente começa, são uns 12 dias depois. É bem rápido. A gente acha que é um processo demorado, mas não. A parte da coleta, né, você a partir do momento que começa a menstruar, você já vai monitorar, né, os seus embriões, nós já estou colocando como embriões, seus óvulos, seus folículos, né? Isso. E a partir do momento que eles chegarem um número específico, você toma uma medicação para eles crescerem ao máximo para você. Ah, tá. Então 12 dias retirar. é depois de começar a tomar os remédios. Depois de começar a tomar os Entendi. medicamentos. Exatamente. E aí você vai fazendo a monitorização e tudo, e aí a agenda, né? Toma os medicamentos lá, a tal da injeção, tem que durar Terrível. 32 horas antes. Mas aí ela conversou muito comigo, ela falou, Natália, faça. E ela é muito tranquila, no aniversário dela esse ano tinham várias amigas dela casadas já. Ela, eu queria fazer, eu olhei pra cara dela assim, falei, gente, vai ter filho. Vai ter filho, por que Pra vocês que vão passar passar por por isso? isso? Aí o Mariano me olhou assim, eu falei, eu não tô criticando, tá? Mas é porque eu acabei de sair dessa experiência. Então, assim, se você já tem um parceiro, te dá segurança, você quer construir a sua família, é um desejo, vá ter filho. Pra que você vai passar pelo processo de congelar, né? Até voltando um pouco, né, a fase de tentantes aí de um Sim, parceiro é também. também uma parte muito dolorosa. Até você sentir, você e seu parceiro tomarem a decisão de, vamos partir para a FIV, é uma Sim. coisa que como casal também tem que estar muito bem Alinhado. alinhadinho, porque entra tudo isso que você colocou agora há pouco. Eu sou uma pessoa muito cristã também, e aí passa isso na minha cabeça, passou várias vezes. Mas será que não é para mim? Né? Às vezes Deus não quer que eu seja mãe, né? Exato. E eu precisei até procurar uma ajuda profissional na época, né? Que a Fértil também me ofereceu essa possibilidade. Eu também fiz lá. E ela foi me explicando que não, a infertilidade eu não tinha causa. Isso é que era o pior. Porque Uma quando você justificativa, tem não é alguma palpável, coisa, né? não tinha uma causa que assim falasse, é isso, sabe? Então eu fiquei 3 anos, quase 3 anos tendo tentante. Até que eu e meu marido falamos, vamos partir para a FIV, né? E essa foi uma escolha muito assertiva, nossa, não arrependo hora nenhuma, como eu já falei anteriormente, mas o casal tem que estar muito alinhado, Sim. Tem. sabe? Porque Na maternidade, né? O casal precisa estar muito alinhado. tudo, mas passar por esse momento das Tem muita imensas certeza, né? hormônios, e a mulher é protagonista nesse cenário, não tem Sim. como. E a gente sofre mais, né? Não, nem se compara. Vocês vão me desculpar se tiver algum moço assistindo aí. Nem se compara. Vamos colocar lá, para mulheres. Então, Papo calcinha. Total. então, assim, a fase dos tentantes, assim, é um outro assunto para uma outra hora, mas também é algo, assim, muito delicado, que a gente Com precisa certeza. são muitas frustrações, provações, né? Até chegar. E também não existe assim, vou fazer a FIV e vou engravidar. Isso também não existe, não. Eu tenho várias não amigas acontecer. que não conseguiram ainda. Mas o fato é não desistir. Exato. Né? Não é porque você já fez 1, 2 ou 3 e não chegou seu positivo ainda que você tem que desistir, porque você vai estar acabando com um sonho. Exato. Né? Então, se você tem o sonho, não desista. Acho que tá tendo. Eu não assisto jornal assim, mas eu tenho visto alguém colocando nas redes sociais. Acho que é do Fantástico. Várias mães, se eu não me engano, que foram no processo de fertilização. Elas contando a experiência delas, né? Algumas sofreram, colocaram a Isabelle Fiorentino, acho que ela teve trigêmeos, fertilização, né?
um dos meninos dela também ficou na UTI por muito tempo e tudo mais. Porque muitas vezes esse papo, por que eu quis convidar vocês, né? Porque não é falado. Não. É esse tipo de bate. A gente vê muitos jogadores de plantão. Mas essa troca aqui acaba sendo uma rede de apoio para quem tá do lado de lá. Sim. Então é muito raro, né? E nós mulheres, assim, normalmente nós somos julgadas por outras mulheres. Sim. Porque eu fico um pouco abismada, ao invés de nós sermos rede de apoio, né? Então eu falei assim, as pessoas precisam saber o que é estar do outro lado, a experiência das tentantes, de uma paciente que já fez FIV, de uma gestação que foi mais tranquila, né? E aí vai, porque não existe regra, como vocês mesmos colocaram aqui. É engraçado, né? Você falando principalmente de por que a mulher é casada, por que tá pensando em passar por isso, né? E inclusive eu tô perguntando e interessada nesse assunto porque eu sou casada, né? Já tenho um primeiro filho, mas por conta de uma experiência muito ruim que eu tive há pouco tempo atrás, eu tô pensando em fazer o congelamento. Só não comecei nem decidi ainda, porque eu ainda há 4 meses, mais ou menos, eu perdi um bebezinho. E aí ainda é difícil falar. Imagina. Mas Obrigada por compartilhar, Lalazinha. E aí, por conta disso, eu tive que passar por uns 3 procedimentos. Um foi há mais ou menos um mês atrás, então ainda estou tomando a medicação para poder ver se ainda vou poder congelar ou qualquer outra coisa. Então, às vezes, não é só... você já tem um parceiro, você já é casada, né? Vai lá, tem o filho. Fatores, tem né? muitas coisas que podem... Tá envolvidas. Eu acho que no dia lá, a curiosidade delas era o processo. Dói, né? Vou Pois sofrer. Isso aí, sabe, minha aquela curiosidade. coisa assim? Eu ia falando, a Mariana, ela teve uma hiperresposta, já deu o grito da ponta da mesa. Ela teve uma hiperresposta, ela não serve de parâmetro, porque eu tive amigas que fizeram e não sentiram nada. É mesmo? Sabe o que é nada? Nada. Eu tive amigas também que não tiveram nada. E aí? Eu falava assim, não, nem o calorão, assim, nem a barriga distendida, nem aquela fadiga. Não, passei lisa. E eu falava assim, que não benção. com ela comigo. Eu pensava que era comigo, óbvio, né? E eu falava assim, Mariana, a Natália é hiperresposta. Então ela deu o grito. Eu falei, olha, eu acho que vale a pena. E contei aqui, né, pra vocês. Falei, se é um desejo de vocês, façam. Mas se tá tudo bem ter agora, por que não ter agora? Sim. Porque pra mim foi um processo desafiador, é a palavra. Entendeu? Tanto é que eu tenho que passar pela segunda coleta. No dia que eu tava em casa, teve um dia que eu chorei. Chorei de soluçar. É mesmo. Porque eu tava com tanto mal-estar, eu falei, minha saúde não vai voltar nunca mais. Eu tive que ir de acesso pra casa, porque eu não conseguia beber água. Eu não conseguia comer. Falei, não. Enjoo. Né? Muita náusea. É mesmo. Muita náusea. E eu falei, não é possível, a Mariana, calma, vai passar. Eu falei, mas não tá passando. Isso te atrapalhou no trabalho também? Eu tive completamente. Eu fiquei 12 dias parada. 12? 12 dias. Meu Deus. Eu já não parei. Eu não parei. Eu acho que o caso da Nath foi realmente uma hipersensibilidade mesmo. Mas todos os sintomas que ela teve, eu também tive, talvez em um pouco menos potência. Talvez um pouco menos. Mas não tem, eu acho que assim, falar passou ileso, não senti nada. Gente, assim, pode ser, mesmo que seja uma barriguinha um pouco mais preto, senti uns limõezinhos lá pesados, assim, que você anda, parece que tem 2 limões perto dentro de você. É mesmo. A barriga fica muito distendida, assim, Dura. Bem dura. E aí as meninas questionando, a Maria, teve uma hiperresposta. Eu falei, sim, eu tive uma hiperresposta, que bom, né? Congelei muitos ovos. Mas nesse dia eu falei, eu não quero passar por isso mais. Você congelou quantos? A gente captou 19, tinham 17 bons. Foi excelente a resposta da Nath. 17 bons. Caramba. Você vê, ela teve em uma coleta o que eu tive nas 2. Né?
E aí eu falei, ela, Natália, vamos fazer mais uma. E aí eu falo assim, não quero fazer. E 17, pra que mais uma? Mas aí o que acontece? Eu acho que... É difícil demais essas matemáticas. Eu acho que vale a pena voltar no podcast da Mari quando ela explica isso. Porque ela fala muito sobre isso. Porque não tem regra, não né? Não existe regra. Por e exemplo, eu já tive uma conhecida que não era casada, congelou 15. Ela me contou, eu tava no processo, ela foi me contar. Que ela congelou 15, aí ela casou, eles fizeram os embriões. Usaram os 15 agora e nenhum vingou. Acontece. Por exemplo, a minha coleta eu tive 10 maduros. Dos 10, depois de colocado com o espermatozoide para virar embrião, só 2 viraram. Dos 10 viraram 2. Na minha segunda coleta eu tive 10 de novo. E aí foi um pouco melhor. Formaram 5 embriões. E aí aí congela. Aí pode perder quando descongelar para colocar. Então, do 7, eu poderia, na hora que descongelasse, perdesse 2. Ou tem estatísticas que falam até 40%. Então, por que você não fez logo 3? Eu acho que foi a vontade logo de tentar. Eu tinha 7, aí sabe quando você fala assim, nossa, eu tô 7. Bom, né? 7. 7 embriões, nossa. Vambora, vamos colocar. Entendi. E aí a gente optou por colocar. Na época, a equipe médica também optou por colocar. E aí, que bom, que agora tem 5 lá ainda. Isso. Então, por isso, eu acho assim que nada em vão, né? Então, essa conhecida foi e me contou essa história. Eu falei, vou fazer então. Sabe, assim? Porque você passa por tudo isso pra chegar lá e não dá certo. Quando você quiser, eu falei, mesmo. Eu vou, já que eu tô na chuva, é pra me molhar e vou até onde precisar. E pode ser também que você nem use. Pode ser, eu profetizando. Olha, né? Casar já ano que vem, pimba. Eu vou fazer seu casamento. Pode ser. O congelamento é um seguro, gente. A gente vai usar ou não, né? Essa foi uma frase que a Mari me falou. O congelamento de ovos é igual seguro de carro. Você faz pra não usar. Precisar. De preferência. Então, quanto antes, melhor, né? Que as pessoas perguntam, a partir de que idade? A Carol, que é uma grande amiga minha e prima da Mari também, ela fez e ela sofreu bastante. Ela acho que foi a única pessoa que me falou assim, olha, fiz, não quero mais, não vou mexer com isso. Eu não quis fazer uma segunda coleta. Mas hoje a gente conversa muito, ela fala, amiga, se você quer muito, faça todos os processos. Hoje eu cogito, né? Falei, não, vou fazer, mas durante o processo, eu não queria. O que eu tô fazendo? Eu não queria mais. Falei, eu não quero isso mais. Mas a maternidade é isso. Quando você tá no processo, que o menino acabou de nascer, você não quer pensar em outra gestação naqueles primeiros dias. Nunca mais. O que eu fui arrumar na minha cabeça? Mas depois vai passando. E passa. Tudo passa. Daqui a pouco você fica vendo foto do menino pequenininho, sentindo saudade. Então, assim... Isso vai passar, você vai esquecer de todo esse sofrimento, as meninas vão crescer, tudo passa. Daqui a pouco você tem outra gravidez, então assim, as coisas vão passando, né? Então assim, mas é muito que a gente aproveitar esse momento, né? Porque eu acho que o que eu vejo muito assim em algumas amigas é essa dificuldade de aproveitar e maternar também, né? Que vive só na lamúria, na reclamação. E você ter a ótica... Assim, na vida, né? Mas ter a ótica correta. Você pede a Deus um filho, depois reclama. Então, assim... É realmente ter a ótica. É um momento, é uma fase que às vezes você tem que... não ter tanto tempo de qualidade da forma que você queria. Algumas outras coisas se negar. Mas é um momento. E vai passar, né? Então, assim... em determinadas fases, né, que cada uma tá assim, tudo passa e vai passar e vai dar tudo certo, né? Então eu acho que também é a gente ter os bons olhos, sabe, na situação, assim, porque... Faz toda a diferença, eu acho que... E as pessoas que a gente convive, né, porque querendo ou não, acaba que ou pode ser muito bom, sim, ou pode ser muito ruim, né? Sim. Então essa sua amiga, né, sua prima, sua amiga que é prima da Mari, Isso. Te incentivou a fazer, se você tem uma pessoa que já vem com um balde de água fria, você fala, realmente. Então, assim, ter boas pessoas que nos cerquem nessa maternidade, eu acho que ela é muito importante. Importantíssimo. Com certeza. E, gente, elas tiveram a experiência do taping pós-parto. Eu vou pedir para elas contarem pra gente aqui o que elas acharam. Me conta, Ló, o que você achou? O taping, assim, foi excelente. Assim, te ajudou aí nesse me ajudou processo. demais, assim.
igual a gente está falando, né? Que antigamente não tinha o mimimi que tem hoje, né? Hoje tem mimimi demais, mas pelo lado bom dessa evolução, né? Tem o tape. Antigamente não tinha, hoje tem. Sim. E eu acho que eu tenho, assim, uma lembrança, né? Porque já tem 3 anos, mas, nossa, parece que quando você dá a luz, você fica... Tá tudo solto. A barriga tá, meu Deus, assim, um oco. Não, essa é a palavra, solta. Literalmente, tá solta, né? E o taping dá uma Volta segurada e, assim, você ganha tempo com ele. Porque não é uma coisa que você tem que pôr, tirar aquela coisa que tem que ficar apertada, que não tá apertada demais ou tá de menos. Não, você coloca ali de vida normal. Né? Então, assim, foi uma coisa que fez toda a diferença. Valeu a pena. Tanto que quando chegou o dia de tirar, eu falei, não quero tirar. Ela pôs de novo. A Nath colocou de novo pra mim. Mas eu quero, por favor. Não. Falei, não precisa. Ela, não, mas eu gostaria. Eu realmente quero, porque, não, ajuda, né? E nesse momento, principalmente. Tudo que ajudar, tudo que vem para ajudar, nossa, faz muita diferença. Foi bem. Fico feliz que a sua experiência foi positiva. Foi. E para você, Rafa? Nossa, eu acho que é exatamente assim o que ela falou, é voltar as coisas pro lugar, sabe? Assim, você sentir que tá firme. Então, o tape, assim, eu lembro que eu até tenho uma foto no meu celular, vou procurar daqui a pouco, assim, passou uns 15 dias, eu acho que é com 15 que tira, não é? Isso. No dia de tirar, eu fiz uma foto no espelho, assim, minha barriga tava, tipo... Ok, normal. Eu lembro que foi o primeiro dia que eu vesti um short jeans, pós-parto, assim. Aí eu vesti, eu falei, olha, fechou. Então, assim, foi essa experiência, sabe? De sentir que o corpo tava retomando, sabe? Pro lugar. E, assim, eu tinha colocado no pós-parto, mas eu cheguei a colocar, não com você, né? Que ainda eu não conhecia, mas eu coloquei no pé durante a gestação, muito que foi maravilhoso. Minha professora do Pilates, na época, fazia o taping, assim. E meu pé, eu calço 36, foi pro 39 na gestação. Gente, o meu também aumentou 38 pro 39. E nunca mais voltou. O meu aumentou, agora realmente eu tô no 37. Ainda, dependendo da forma, vai no 36, mas assim, meu pé tava astronômico, né, de grande, assim. Um pãozinho. Então, o tape ajudou muito nesse sentido, sabe? Assim, da dor que eu sentia no pé, fez um pouquinho no pé da barriga, assim, também. Então, o tape foi, assim... Sustentar. Maravilhoso. Ai, que bom, fico feliz. Bom, o taping me ajudou desde na gravidez, né? Com ganho de peso, muita demasiada. Então, as faixas que a gente colocava ajudava bastante para dormir. Então, eu acho que eu fiz o pacote completo. E depois que elas nasceram, né? Minha barriga ficou um astronauta, assim, uma lua. O tape me fez conseguir, sabe, ficar ereta de novo e sentir que estava tudo no lugar. Às vezes as pessoas falam até assim, mas aí ele vai ficar molhado quando você toma banho. Gente, no calor que você tá, depois você dá a luz, eu queria molhar e ficar molhada. A Nath ainda falava, não, aí você seca, se você quiser. Eu falava, não vou secar, eu vou ficar. Se você não quiser molhar. Eu vou ficar com ela molhada, que pra mim era o máximo, eu adorava, me refrescava. E a gente falando de antigamente, né? Antigamente não existia o taping. Naquela época, eu falava, bota uma cinta. Gente, isso, pecado colocar uma cinta no pós-parto. Né? E até hoje eu ainda escuto isso. Tem quem use. Então, assim, esposa de cirurgião plástico, que quem já fez cirurgia e tá lá, não, depois do parto você não vai colocar a cinta? Não, eu não vou colocar a cinta. Não. Que vai piorar de diástase, inclusive, né? Se der. Uma profissional falando. Então, o taping veio, assim, para ficar e cada vez mais eu acho que vai ser pulverizado onde utilizá-lo, não só na maternidade, sabe? Eu acho que... Hoje tem muitas áreas, o pessoal usa até na fono. Olha aí. Minhas meninas usaram para mamada, colocaram mesmo? taping Gente, aqui na bochecha. Por exemplo, se eu soubesse que o taping seria bom pro pé, eu não sabia, com certeza. Eu fiquei toda enfaixada. Gente, eu fiquei com o pé lá gigante, assim. Porque realmente demacia muito, né? Os membros inferiores, principalmente. As minhas meninas usaram no início, né? Pra facilitar na mamada. Olha só. Então usaram um tapingzinho aqui na bochechinha e todo mundo que ia lá ver elas. Eu vi.
mesmo. Falava, o que é isso? Ela machucou? Não, é um taping para ajudar na mamada. É estímulo. Porque ainda não tem estímulo. aquela facilidade da sucção quando é prematuro demais, Exato. né? Ajudar. Exatamente. É porque o estímulo do taping, por mais que o pessoal fale, é só uma fitinha, ele é neuromodulador. A resposta é a nível cerebral. Sistema nervoso autônomo simpático. Aí, ó. E aí funciona, desencadeia uma série de respostas a nível celular, por isso que funciona. Então, assim, mesmo que a pessoa faça tudo errado, nem devia estar falando disso aqui, ele vai dar uma resposta. Né? O risco de fazer com qualquer pessoa é assim, machucar, lesionar a pele, colocar uma pressão muito maior, que a gente vê por aí. É o pessoal que vê na rede social do outro, fala, não, pode deixar que eu mesmo faço. Entendi. Mas acontece isso pra tudo, né? A gente vê em todas as áreas. Sim. Não tem jeito. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o bate-papo para mim foi enriquecedor, aprendi muito. E à disposição, né? Porque todo mundo tem uma vida, filhos para cuidar, então eu agradeço. Que isso. E vai ser um prazer ter vocês aqui mais na frente, novamente, para contar de novas experiências, novos Com babies. certeza. Foi um prazer. Prazer foi isso, nosso. ó. Ai, Então, obrigada. até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo, de verdade. Obrigada. Obrigada. Então, até mais, a gente se vê no próximo episódio.